Lá hoje vamos meditar um pouco sobre de Jonas. Vamos meditar um pouco, vamos ver a profundidade dessa história de Jonas. Jonas era um profeta ao qual Deus separou para uma missão. Jonas era um profeta ao qual Deus tinha entregado nas mãos dele uma missão para ele ir a uma determinada cidade, um determinado local, levar uma mensagem da parte de Deus. E hoje vamos meditar um pouco nesta mensagem, na história deste homem chamado Jonas, que se encontra no livro de Jonas, capítulo 2, no seu versículo 1 a seguir. E diz assim a palavra: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e a tua corrente me cercou, e todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Uma oração, né, de desespero, na qual Jonas se encontrava ali, quando ele estava ali, né, no ventre daquele peixe. A Bíblia diz que veio a palavra de Deus ao profeta Jonas, né, para ele ir à cidade de Nínive, apregoar, levar a mensagem da parte de Deus para aquele povo ali. A Bíblia diz que a cidade de Nínive era uma cidade que o povo daquele lugar já não estava andando mais conforme Deus queria que andasse. Aquele povo já estava andando fora dos caminhos de Deus, já estava andando fora da direção que Deus queria que aquele povo andasse. E a Bíblia diz que um certo dia veio a palavra do Senhor ali a Jonas, dizendo: Jonas, dispõe-te, põe de pé, e vá até a grande cidade de Nínive apregoar uma mensagem para aquele povo. E a Bíblia diz que quando Jonas ouviu aquela mensagem ali, ele temeu, porque Nínive era uma cidade que era famosa, né, diante dos seus feitos. E Jonas ali ele tentou se esconder daquele chamado, ele tentou se esconder ali do chamado que Deus entregou ali para ele. E a Bíblia diz que havia naquele momento passando um navio sobre ali a cidade de Nínive. E a Bíblia diz que agora Jonas compra uma passagem, entra naquele navio, e ali ele desce em direção a uma cidade chamada Jope. E agora ali Jonas desce por porão daquele navio ali, dorme sossegado, tranquilo, pensando ele que no porão daquele navio, no fundo daquele navio ali, ele estava escondido dos olhos de Deus. Deus não estava vendo ele naquele lugar. Ele imaginava que se ele descesse para aquele navio ali, se escondisse lá embaixo do porão, no fundo do porão daquele navio, Deus não ia ver ele. Ele tentou se esconder, ele tentou fugir do chamado de Deus. E a Bíblia diz que os olhos de Deus são como chamas de fogo que contempla tudo, nada passa despercebido diante dos olhos de Deus, nada se esconde diante dos olhos de Deus. E a Bíblia diz que agora Deus manda ali sobre aquele mar, sobre aquele oceano ali, uma grande tempestade, um grande vento, ondas gigantes sobreveio ali sobre aquele barco, sobre aquele navio. E a Bíblia agora que diz que aqueles marinheiros ali estão ali todos furiosos, todos com medo, todos ali, né, com medo ali, porque aquela tempestade ali sobreveio de uma hora para outra, de tal maneira que eles não esperavam aquela tempestade, porque não era época de tempestade, o mar estava calmo. Mas logo após Jonas entrar ali naquele navio ali, Deus manda ali sobre aquele mar ali uma grande tempestade, e agora aquele barco começa a balançar, e os marinheiros ali, os homens, os capitães daquele navio ali começam a ficar com medo. A Bíblia diz que eles começam ali tirar as bagagens, os pesos do navio ali,
e jogar na água para ver se aquele barco não afunda por conta do peso. E Jonas está lá dormindo, sossegado, tranquilo. Muitas das vezes isso acontece nas nossas vidas, quando Deus coloca algo nas nossas mãos para a gente fazer, quando Deus tem um chamado na nossa vida e a gente tenta fugir, tenta se esconder do chamado do Senhor. A gente tenta se esconder, tenta fugir do chamado de Deus, daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Mas lá na frente a gente paga um alto preço. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. A palavra de Deus diz que passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor não passará, né? E a Bíblia diz que agora Jonas ali está dormindo, pensar que não, Jonas acorda ali, um daqueles homens ali desce até lá e acorda ele, e diz para ele: como que você consegue dormir desse jeito, sendo que o navio está prestes a afundar, sendo que o nosso barco está perto de naufragar? Você não está vendo a tempestade que estamos causando, o barco, o navio indo para um lado e para outro, querendo afundar, e você aí dormindo, tranquilo? Qual Deus que você serve? De onde você vem? Um daqueles homens pergunta a Jonas. E Jonas diz que ele serve ao Deus dos céus, Criador dos céus e da terra. E aí a Bíblia diz que aquele homem agora fala para ele: então, olhe ao teu Deus, talvez o teu Deus tenha misericórdia de nós para que não viemos perecer. Só que Jonas já sabia que aquela tempestade sobreveio sobre aquele barco, sobre aqueles homens, sobre aquele navio, por conta dele. Porque ele estava correndo, ele estava fugindo, ele estava tentando se esconder da presença do Senhor. Ele imaginava que se ele entrasse naquele navio ali, fosse procurar lá embaixo, no fundo do navio, ele ia se esconder dos olhos de Deus. Deus não ia estar enxergando ele, não ia estar vendo ele naquele lugar. E a Bíblia diz que agora aqueles homens ali pegam Jonas e lançam no mar. E agora vem um grande peixe e traga Jonas. A Bíblia diz que Jonas passa agora 3 dias, 4 dias dentro da boca daquele peixe. Como ele determinou, ele qualificou ali o ventre daquele peixe como inferno. Jonas agora passa 4 dias no ventre daquele peixe, nas profundezas do mar. Mas só que agora ele se arrepende. Deus permitiu acontecer uma situação na vida de Jonas para que ele viesse se arrepender e voltar lá para trás, para onde o Senhor o chamou e mandou ele fazer algo. E ele tentou fugir, tentou se esconder. E a Bíblia diz que agora ele começa a orar ali, clamar ali diante do ventre daquele peixe. E Deus agora ouve a oração do clamor de Jonas. E a Bíblia diz que 4 dias depois aquele peixe bota Jonas para fora. Jonas agora vem de novo, novamente a palavra do Senhor, pela segunda vez a Jonas, filho de Amitai. Desce e vai à grande cidade de Nínive e prega para aquele povo. E a Bíblia diz que Jonas agora se põe de pé e ele vai, desce até aquela cidade. E ele começa a pregoar para aquele povo: arrependei-vos dos seus maus caminhos. Porque se vocês não se arrependerem dos seus maus caminhos, a cidade de Nínive vai ser submetida. A Bíblia diz que aquele povo ali, quando eles ouviram ali o recado de Jonas, da parte de Deus, aquele povo ali começou a temer. Eles começaram a temer, ficaram com medo da profecia de Jonas. E a Bíblia diz que a mensagem de Jonas chegou até o rei daquele lugar, daquela cidade. E o rei agora decreta um jejum durante 3 dias. Aquele povo ali, crianças, jovens, adultos, animais, durante 3 dias ninguém comeria. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que aquele povo ali se arrependeu dos seus maus caminhos, se arrependeu dos seus atos pecaminosos que ele estava praticando ali diante do Senhor Deus. E a Bíblia diz que agora Deus vê o sacrifício daquele povo, Deus vê o clamor, Deus vê a oração daquele povo, daquele lugar. E a Bíblia diz que Deus agora se arrepende do mal que ia fazer aquela cidade e não fez. Isso chega ao ponto da gente parar para refletir o quanto Deus é generoso quando a gente se arrepende verdadeiramente dos nossos maus caminhos, quando a gente se arrepende verdadeiramente do nosso pecado, né?
largar a prática do pecado, largar a prática da abominação, deixar de lado tudo aquilo que não agrada a Deus, né? Pois Deus virá dos céus. A Bíblia diz lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, quando o homem se arrepende dos seus maus caminhos, quando ele larga o pecado, Deus agora ele vê, ele olha dos altos céus com bons olhos, ele abençoa, né? Ele inclina os ouvidos para o clamor, né? Ele sara a terra ferida, a terra seca, faz daquela pessoa uma nova criatura na sua presença. Então Jonas ele teve que passar por um processo para ele levar o ID, levar a mensagem do Senhor. Ele tentou se esconder diante de Deus, mas a Bíblia diz que ninguém pode se esconder dos olhos de Deus. Jonas ele pagou um alto preço, ele foi provado para depois ele ser aprovado, né? Mas quando a pessoa se arrepende verdadeiramente, clama a Deus, Deus sempre estará de braços abertos para ouvir a minha e a tua oração. Amém, meus amados? Deus abençoe a sua vida neste dia. Curta este vídeo, se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe seu amém e Deus abençoe.